Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Quando um cego guiar outro cego, não cairão dois no buraco. Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem informado será como o mestre. Porque vês o cisco no olho do teu irmão e não percebe a trave que há no teu próprio olho? Como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruins que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhe figo de espinheiro, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas mais do seu tesouro, do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Senhor. Prezados irmãos e irmãs, como o salmista hoje, nesse 8º domingo do tempo comum, e aí estamos concluindo essa primeiro ciclo do tempo comum, que são essas primeiras semanas que nos antecedem e nos prepara para adentrarmos no grande tempo da igreja, que é o período da quaresma. São 40 dias de penitência, de retiro espiritual, onde nós somos chamados a pensar um pouquinho na nossa vida, na nossa atitude, para que a gente possa purificar, tirar todos os sofrimentos, as dores, as angústias, tudo aquilo que fica preso no nosso coração, e que a gente possa, nesse período da quaresma, procurar realmente superar e vencer todos esses desafios, nos aproximando de Deus através da nossa vida, através da nossa atitude, da nossa aproximação, quando deixamos sermos inflamados pela força renovadora e transformadora que é a palavra de Deus, que deve viver em nós, ser o ponto de referência na nossa vida, buscarmos sempre a palavra de Deus, que ela nos dá força, nos encoraja, nos anima, nos faz aproximar mais de Deus, reconhecendo a presença bondosa de Deus, e chamados a agradecer a Deus, como diz o salmista: como é bom agradecermos ao Senhor, como é maravilhoso reconhecer as bondades, as maravilhas que Deus nos oferece a cada instante da nossa vida, mesmo diante das dificuldades, iluminados pela força da palavra, reconhecer essas maravilhas que Deus nos apresenta, para que cada um de nós procuremos praticar a justiça, a verdadeira justiça do reino de Deus. Aqui o Salmo 91 é justamente uma expressão de reconhecimento, de atuação do justo. Ele diz: o justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos atos de meu Deus florescerão. De forma que nós somos chamados também a sermos justos diante de Deus, a partir do nosso relacionamento, da nossa boa convivência em relação à nossa intimidade com Deus e o nosso relacionamento com todas as pessoas, para que a gente seja capaz de ver as coisas boas nos outros. Tem pessoas que não conseguem ver nada de bom no outro, e aí está sempre apontando com o dedo
como diz a palavra de Deus. Você vê o cisco do que está no olho do outro e não vê a trave que está no seu olho. O que quer dizer isso? É que nós falamos demais e falamos criticando o outro, vendo mais o defeito do outro. Em vez da gente fazer uma correção fraterna, nós muitas vezes denegrimos, discriminamos, excluímos os nossos irmãos, porque nós estamos sempre preocupados a encontrar defeito nas pessoas, né? E aí nós, como filhos e filhas de Deus, nós precisamos agradecer a Deus e ver que Deus só vê coisas boas em cada pessoa, porque Ele criou a cada de nós a imagem, a sua imagem, né? Como imagem de Deus, como semelhante ao nosso Deus, nós também temos o nosso defeito e as nossas dificuldades, mas precisamos vermos esse lado bondoso de cada ser humano, né? Nós estamos nessa busca, nessa luta, para chegarmos à santidade de Deus. O próprio Jesus diz: sede santo como o vosso Pai Celestial é santo. E ser santo hoje não é tão fácil, né? Quantas dificuldades, quantas barreiras, quantos desafios nós precisamos enfrentarmos no caminho, nesse caminhar, nesse caminho que é o próprio Jesus. E aí não é tão fácil, né? Ser cristão, ser cidadão, para que a gente possa realmente conviver melhor e nos relacionarmos e termos uma boa convivência com as outras pessoas. Portanto, a liturgia da palavra nos questiona sobre o nosso falar, sobre o nosso dizer, sobre o externar do nosso coração e através dos nossos olhos, ser capaz de ver o que é bom que existe em cada ser humano, que existe em cada pessoa, para que a gente possa ser capaz de corrigir os nossos defeitos, ver as nossas dificuldades, procurar melhorar como cristão, e aí não ficar nessa preocupação de querer fazer uma avaliação em relação às outras pessoas, preocupado, né, olhando somente o defeito, mas procurarmos vermos também as qualidades, né, cultivar em nós esse desejo de expressar o que é bom que existe nas pessoas, né, de forma que hoje o mundo se volta mais para essa realidade, né, do que é contrário, do que é defeito na vida das pessoas. Mas como cristão, filho e filha de Deus, nós precisamos melhorarmos a nossa ótica, viver a ótica de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus olha para cada um de nós a partir do seu coração, né? Quando nós julgamos errado as outras pessoas, porque nós fazemos o nosso pré-julgamento errado, deixamos de olhar com o olhar de nosso Senhor Jesus Cristo, que olha com o coração. Quando olhamos com o olhar de Jesus, nós passamos a acolher melhor as outras pessoas, e aí incluímos no nosso ciclo de amizade todas as pessoas, né? Nós só sabemos que a sociedade vai cada vez mais reduzindo o ciclo de amizade, vai sempre produzindo e criando a indiferença, né? A divisão. E aí nós, como cristãos, bebendo dessa grande fonte que jorra aqui a palavra de Deus, precisamos realmente nos apresentarmos como um cristão diferente, aquele que acompanha atentamente, está atento para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra de Deus, e deixar ser renovados, ser transformados pela força que é a palavra de Deus na nossa vida, para que assim a gente possa viver melhor como cristão, nos dialogarmos, convivermos como cristão, reconhecermos que somos fraternos, solidários e que precisamos estar sempre em plena sintonia com nosso Senhor Jesus Cristo, e que a gente possa realmente preparar bem a nossa vida, vivenciando esse tempo da quaresma, que nos está bem próximo, para quem assumir esse compromisso de ser um cristão mais renovado, um cristão melhor, né? A partir da nossa atitude, do nosso relacionamento,
de saber ouvir, de ver as coisas, né? de saber compreender a dificuldade, o sofrimento de cada pessoa e realmente se colocando na atitude do outro, né? Para não sermos apenas julgadores, mas fazer a nossa correção fraterna como verdadeiros irmãos cristãos. Como o próprio Jesus disse, se o irmão errou, se o irmão pecou, conversa com ele em particular sozinho. Se ele não melhorar, chama mais duas pessoas, conversa com ele. Se ele não mudar de atitude, chama a comunidade toda. Muitas vezes nós fazemos o contrário, né? Quando alguém errou na comunidade, a gente joga logo para a comunidade, né? Quando deveria ser o contrário, a gente conversar, fazer esse diálogo, essa correção fraterna, para que veja que a pessoa é cheia de estar sujeita aos erros, né, aos pecados, mas chamado também a não permanecer no erro, a não permanecer no pecado, mas ser capaz de melhorar, de transformar-se em uma nova criatura, quando ela se deixa ser contagiada pela força que é a palavra de Deus, quando ela deixa abrir o seu coração e aí acolhe Jesus como essa verdadeira luz que nos ilumina, que fortalece, nos impulsiona a viver o seu cristão melhor, para contribuirmos e participar na construção do reino de Deus como um verdadeiro justo, como o salmista nos faz e nos convida o apelo para que a gente possa viver essa justiça de Deus, que não é tão fácil, mas que não é tão difícil ser tratada na nossa vida, quando deixamos, como nos alimentamos sempre da palavra de Deus, deixamos sendo guiados pela força que é a palavra de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.